é a nossa força todos os dias, que é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Deus vai pedir contas. O texto diz isso, olha. Deus vai pedir contas de tudo que você faz. Pode fazer, o que vem do seu coração, você faça, seja feliz. Mas seja feliz buscando Deus em primeiro lugar. Porque Deus vai pedir contas de cada atitude sua, de cada escolha que você fizer. Estou falando, me direcionando a vocês, porque eu não me sinto tão jovem assim mais, tá bom? A minha eu acho que já até passou. Se bem que, acho que ainda não, está passando devagar, está passando. Como diz meu pai. Perigo, cuidado. Esse é o primeiro perigo. Confiar na sua própria juventude. Não confie. Não acredite nessa sua beleza, que ela não vai durar por muito tempo. Vai acabar um dia, né? O segundo perigo é o perigo do exagero. Eclesiastes 7, versos 16, 17 e também o verso 21. Eclesiastes 7, versos 16, 17 e também o verso 21. O texto diz assim, olha: não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Não sejas demasiadamente ímpio, nem sejas louco, porque morrerias fora do tempo. Agora o verso 21. Tampouco apliques o teu coração a todas as palavras que se disserem, para que não venhas a ouvir o que o teu servo te amaldiçoa. É muito interessante isso, ouvir o teu servo amaldiçoar-te, né? Ou que o teu servo te amaldiçoa. Essa orientação. É claro que Salomão, com toda a sabedoria que Deus deu para ele, com todo o conhecimento, com toda a instrução que Deus deu para ele, esse período em que ele escreveu o livro de Eclesiastes, não estava assim, ele estava ainda vivendo uma fase difícil na vida dele, uma fase de um pouco de afastamento de Deus, né? Mas é muito sério isso que ele fala e é aplicável ao nosso coração. Tudo exageradamente prejudica a gente. Quer ver? Preocupação exagerada preocupa a gente fica preocupado demais e adoece. Tudo que é exagerado faz mal. Tem que haver um equilíbrio em tudo. Demasiadamente justo. Você quer criar os filhos ali na linha e você não admite um errinho assim do seu filho, e aí você não perdoa em nenhum momento, e aí você não abre mão de nada para ajudar, para abençoar seu filho, ou não permite nada. Você é demasiadamente duro com aquela pessoa, terrivelmente duro com aquela pessoa, como se você fosse perfeito. Você também exige perfeição dos outros, e isso aí prejudica você e prejudica as pessoas que convivem com você. Uma pessoa imperfeita não pode cobrar perfeição dos outros, é verdade? Se você sabe que você é imperfeita, que você tem erros, se você sabe que você é imperfeito e que você comete erros, como você vai ser duro demais com todo mundo exigindo perfeição dos outros, se nem você consegue essa perfeição? E é muito interessante que quanto mais você reconhece o miserável que você é, quanto mais você se conhece, menos você exige do outro, mais você perdoa, mais você apoia, mais você ajuda, mais você coloca a mão para levantar o seu irmão, para colocar ele de pé de novo. Uma pessoa que passou por muito sofrimento, ela é humilde. Uma pessoa que levou muita bordoada da vida, ela é carinhosa com os outros. Agora, uma pessoa que vive uma vida assim, uma vidinha bem mais ou menos, que parece que nunca, tem gente que parece que nunca errou na vida, tem gente que parece que nunca falhou, tem gente que parece que também nunca sofreu, e aí ela é exigente demais com os outros. O perfeccionista precisa buscar Deus, precisa receber o quebrantamento de Deus. Deus precisa quebrar essa pessoa para ela acordar e ver que ela, assim como ela precisa da ajuda de Deus para continuar seguindo reto, as outras pessoas também precisam do apoio, da ajuda de Deus. O perigo do exagero. Preste atenção para não prestar atenção em tudo que os outros estão falando. O verso 21 fala isso, né, Salomão? Não aplique o teu coração a todas as palavras que se dizem. Nem tudo que se diz você pode colocar na sua cabeça. Senão, você vai passar noites e mais noites sem dormir e não vai adiantar de nada, não vai resolver seu problema. Já falaram mesmo, já está por aí mesmo. E aí você precisa seguir adiante. Você vai chorar e vai ficar o resto da vida chorando? Não vai resolver. O que vai resolver é chora sim diante de Deus, leva um mês jejuando, orando, chorando, mas depois levando a cabeça
você segue em frente. Siga em frente. Não dê atenção a tudo que os outros falam, porque nem tudo que falam é correto, nem tudo que falam é verdade, né? Então não dê atenção a tudo que se fala por aí. Até porque tem verdades que é melhor você nem escutar, né? Você saber que estão falando mal de você, é melhor você não saber, né? Então, a sabedoria de Salomão nos instrui, né? Não preste atenção em tudo que se fala, senão você vai ficar sabendo aí que o seu servo também te amaldiçoa, né? Vai fazer mal para você, não tem necessidade. Ele que amaldiçoe para lá. Ele que amaldiçoe para lá, que faz mal de você para lá, que viva para lá, e você segue em frente. Né? Você não vai morrer por isso. É melhor não saber. Se falam mal de mim aí, eu prefiro não saber. Não venham me contar. Por favor, não me contem. Só olhem por mim, olhem por essa pessoa, acredite se quiser, mas não venham me contar não. Porque para mim faz mal. E a sabedoria de Salomão me ensina que é melhor não dar ouvidos ao que falam por aí. Isso pode acontecer com o crente. Na hora que você começa a querer desistir de tudo, a querer largar tudo para lá, a não sentir mais vontade de estar na casa de Deus, a não ter vontade mais de fazer a obra de Deus, de estar junto com os irmãos, não ter vontade mais de gargalhar, de rir, de brincar com os irmãos, de se alegrar com eles, como você fazia antes. Quando você começa a perder a esperança, a desanimar, desistir, isso é perigoso. Isso é perigoso, o diabo gosta e vai fazer com que aconteça tudo de ruim na sua vida, que você ficar desistindo cada vez mais. Não, é perigoso, não vale a pena desistir. Isaías 40, verso 31, diz o seguinte: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém. Essa palavra, ela é um refresco para a alma da gente. Esperar em Deus não significa ficar de braços cruzados esperando que algum milagre aconteça. Esperar em Deus significa você seguir com a vida lutando, batalhando, orando, clamando, lutando, batalhando, orando, clamando, sem desistir, sabendo que Ele está controlando a sua situação, porque a sua vida está nas mãos dEle. Isso é esperar em Deus. E é essa a orientação que o profeta Isaías nos dá. Esperar no Senhor todo dia. Aí que você vive um dia de cada vez, porque no dia seguinte você sabe que Deus vai renovar de novo. Para que eu vou me preocupar com amanhã, se amanhã Deus vai renovar como renovou hoje? Eu aguentei hoje, amanhã Ele vai fazer eu aguentar também. Então eu vou viver hoje. Amanhã Deus vai renovar e eu vou viver amanhã. E depois Ele vai renovar, porque Ele renova as forças todos os dias. Ele renova as forças da gente todos os dias. Então vale a pena esperar no Senhor. Jeremias 29, 12 a 14, o povo de Israel que estava, na época do profeta Jeremias, vivendo uma fase muito difícil, indo para o cativeiro babilônico. Alguns deles se rebelaram, mataram os Gedalias, arrastaram Jeremias para o Egito, foi uma confusão danada. Mas o profeta Jeremias falou para eles assim: olha, vai demorar o cativeiro, vai durar 70 anos, não acredite nesse profeta que está dizendo que vai acabar logo, porque não vai. Mas Deus diz que vai mudar a vossa sorte. Jeremias 29, de 12 a 14. Sexta, o perigo de não confiar na justiça de Deus. Esse perigo aqui é muito sério. O perigo de não confiar na justiça de Deus. Irmãos, quantas vezes nós somos injustiçados, não é verdade? Nós somos muitas vezes injustiçados. E a gente... né, Mônica? Nós ficamos. E a gente tem a tendência de não acreditar que a justiça de Deus se fará na nossa situação. Quantas vezes, né, a gente tem irmãos, muitos irmãos, né, com casos na justiça e aquela luta toda para conseguir algo que é do seu direito, que você tem direito de conseguir, e você fica anos a fio aguardando pela justiça da terra. Mas você não pode esquecer que existe uma justiça lá do alto, e nessa justiça você não pode parar de acreditar nela. Nós precisamos confiar na justiça de Deus. Deuteronômio 24, verso 16, Deus mostra a sua justiça ali quando diz: os pais não morrerão pelos filhos, nem os filhos pelos pais, cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Isso está mostrando que Deus é justo. Lembra de Datã e Abirão? Aqueles 3 homens, como é que era o nome mesmo, pastor? Que eu esqueci? Corá, Datã e Abirão. Obrigada, pastor Moisés. E esses 3 homens se rebelaram contra Deus, contra Moisés, e eles foram, o outro Moisés, e eles foram destruídos por conta disso. Mas lá na frente,
O texto bíblico mostra que os filhos desses homens estavam vivos ainda. E o texto explica porque assim diz a Escritura, o filho não morrerá por culpa do pai, nem o pai por culpa do filho. Isso é muito importante a gente não perder de vista, de que quando um filho meu comete um erro, quem vai ter que pagar pelo erro dele vai ser ele mesmo. Se o meu pai cometeu um erro, se o seu pai cometeu um erro, é todo errado, vive uma vida errada, ou sua mãe vive uma vida errada, você não vai pagar pela sua mãe. Se a sua vida está na mão de Deus e você está andando certo, você não vai pagar pelo erro da sua mãe. Você vai seguir adiante, porque Deus é justo. Não abrir mão disso, não esquecer de que Deus é justo. E quando eu não esqueço que Deus é justo, quando em tempo nenhum, o tempo todo, eu estou confiando na justiça de Deus, eu também vou ter cuidado para não ser injusto com as pessoas. Porque se eu for injusto com as pessoas, humilhar as pessoas, maltratar as pessoas, eu vou estar diante de Deus na minha vida. E Deus vai me dar uma correção. Porque eu não posso sair cometendo injustiças por aí, se eu confio na justiça de Deus. Então olha o perigo. O perigo de não confiar na justiça de Deus. Perigo para porque eu posso cometer erros sendo injusta com as pessoas. E o perigo também de me desanimar com relação à justiça de Deus e à luta pelos meus direitos, não é? E o último perigo é o perigo de achar que sou forte. Esse aqui a gente cai muitas vezes, não é? O perigo de achar que sou forte. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 20, 17 a 19, conta a respeito de Josafá. É a história de Josafá. Josafá foi um grande rei, um rei que obedeceu a Deus e procurou fazer tudo que era reto diante do Senhor. Mas o texto bíblico diz que ele estava sendo atacado por um exército muito maior, milhões de vezes maior que o exército que ele tinha. E ele estava desesperado, com muito medo. Mas Deus diz para ele o seguinte: nessa peleja você não vai ter que pelejar. Fique de pé, vede a salvação do Senhor para convosco, ajudar Jerusalém, não temais nem vos assusteis. Amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor será convosco. Muito interessante esse texto, né? E tem 18, 19, que 18 diz que ele se prostrou com o rosto em terra, se humilhando diante de Deus. O povo fez a mesma coisa, né? E Josafá, ele estava com medo, porque ele era o rei, ele estava à frente do povo. Tudo que desse de errado, o primeiro culpado seria ele. Quando você lidera um grupo, o peso maior é nos seus ombros. Então, na hora de tomar uma decisão, dá medo. Você precisa buscar força em Deus. E é perigoso achar que você é forte, habilidoso o suficiente para resolver as questões. Você precisa colocar a cara no pó, como Josafá fez. Ele prostrou-se com o rosto em terra. Embora o povo fosse à luta, era Deus que pelejaria com o seu povo. No verso 17, Deus diz: amanhã vocês vão sair ao seu encontro. É interessante. Se a gente ficar só com a primeira parte do verso, a gente poderia, Deus está dizendo que a guerra não é minha. Coisa boa, vou dormir, vou ficar parada. A guerra é dele. Então, mas termina o verso em parai e vede o livramento. O verso termina em amanhã vocês saem e vão ao encontro. Ou seja, vai de encontro à guerra. E você vai ver. Você para ver, mas depois você vai ao encontro. E você vai ver o que eu vou fazer. E aí, quando eles, no verso, lá no final, verso 18, o povo começa a cantar ao Senhor. É verso 19. O povo começa a adorar ao Senhor, louvores a Deus, né? E a Bíblia diz que eles levantaram-se e começaram a cantar ao Senhor. E na minha versão diz que eles cantaram em voz alta. Eles cantaram muito alto, eles não cantaram baixinho. Eles cantaram em voz alta, de grandes louvores ao Senhor. Deus habita no meio dos louvores, Deus gosta dos louvores, Deus gosta de adoração. E eu tenho a mania de berrar quando canto, porque eu gosto de cantar, parece que o fígado está saindo junto. Eu sinto necessidade disso, mas é gente exagerada, perigo do exagero, tá vendo? Perigo, eu preciso prestar atenção nisso. Mas o povo também fez isso, o povo cantou com o fígado, o povo gritou, o povo cantou na maior altura. O texto diz que eles cantaram muito alto. E Deus mandou a vitória. Enquanto o povo cantava, Deus mandou a vitória e o inimigo foi derrotado. Isso é maravilhoso.
maravilhoso. E a gente precisa prestar atenção para que o Senhor nos ajude a não cairmos nesses perigos todos, né? Primeiro, o perigo do exagero. Não queira ser justa demais com os outros, perfeccionista demais, porque isso vai dar ruim em você. Porque na hora que você precisar de perdão de alguém, você também vão ser duro com você, né? A segunda coisa, não confie na sua juventude, foi a primeira, né? O perigo do exagero, né? Não confie nas riquezas. A gente precisa gravar isso. O perigo de sair me culpando por tudo de ruim que acontece. Essa mania que a gente tem. É por culpa minha, meu Deus. Ah, meu pai, é por culpa minha. É culpa minha, tudo culpa minha. Aconteceu uma coisa na igreja, a igreja está desanimada. É culpa minha, meu Deus. Né? Se bem que tem umas coisas dessas de quando a igreja ia ajudar, né? Se todo mundo pensasse assim, ia dar uma ajudinha boa para animar a igreja. Se todo mundo pensasse que é culpa minha, aí o pessoal ia encher o tempo, ninguém ia ficar em casa no dia de quarta-feira, culto de oração. O perigo de perder a esperança, desistir, você não pode, é proibido. O perigo de não confiar na justiça de Deus, quem é crente não pode deixar de confiar na justiça de Deus. E o perigo de achar que você é forte, você não é forte. Eu não sou forte, nós não somos fortes. E a gente custa entender isso. A gente vive como se fosse forte, até que chega um momento que você desmorona, joga a cara no chão e diz: Deus, eu não aguento, eu não sou forte, eu não dou conta disso. Socorro. E aí Deus diz: agora sim, agora está no ponto que eu quero. E Deus vai lá e trabalha, e te trata, e olha para você e diz: você nunca deu conta, você pensa que já deu conta alguma vez? Quem fez tudo fui eu vou continuar fazendo. Amém. Eu cuido de você. Que a gente possa acreditar nisso, confiar e crer na palavra de Deus, porque eu creio nisso, então não posso dizer que creio na palavra de Deus, porque a palavra de Deus me ensina a agir dessa forma.